Boa noite, meu nome é Estela e nós vamos começar hoje mais uma edição do nosso Jornal Rural. Hoje a gente está aqui com a presença ilustre do João Vitor Briguente, que é um mestre em nutrição animal, e ele vai falar pra gente um pouquinho sobre o trabalho que ele faz atendendo algumas fazendas no norte do Paraná. Ele vai falar especialmente pra gente sobre a conservação das forrageiras e as principais maneiras de produção de alimento para animais de fazenda. Boa noite, João. Boa noite, Stella. Eu acho que é muito importante a gente conversar sobre esse assunto, que é a conservação das forrageiras. Com certeza. O que você pode falar pra gente sobre esse assunto? Então, a conservação das forrageiras, a silagem, ela é composta assim, por um processo bioquímico e microbiológico. Tem três fases, assim, os três principais processos, que é a fase aeróbia, que é a fase de colonização, e que é a fase anaeróbia, que é a fermentação. A fase aeróbia envolve a morte dos tecidos das plantas e a rápida exaustão de oxigênio, seguido da proliferação de bactérias aeróbias. Durante essa fase, os carboidratos solúveis são convertidos em CO2 e água. Nas células das plantas e pelos micro-organismos anaeróbios, quer dizer, aeróbios, anaeróbios é na outra fase, ocorre com a liberação de calor, e esse processo continua até todo o CO2 ser eliminado. Entendeu? E essa fase é ineficiente em perspectiva de conservação do material encilhado, porém, ela pode trazer vários benefícios, como criar condição anaeróbia, produzir compostos bioquímicos que aumentam a estabilidade da silagem, até na hora de descarregar o silo. E tem as principais desvantagens das fases anaeróbias são a excessiva perda de matéria seca, a temperatura elevada no interior do silo e o aumento na queda da qualidade do silo. Entendeu? Na fase de colonização, é a fase tem a menor duração das três fases. É uma fase de curta duração e que ela fica entre a fase aeróbia e a anaeróbia. Ela está no meio ali. E é nessa fase que tem o início rápido do crescimento de micro-organismo anaeróbio, que ocorre como é que eu vou dizer? Ocorre assim o início da produção dos ácidos dos organismos. E aí já depois que passou essa fase, já entra a fase anaeróbia, que é a de fermentação, que é a fase mais longa do processo de ensilagem, que continua que até o pH, porque como tem alteração de pH, essa fase a fase da fermentação, que é a anaeróbia, ela continua até que o pH fique baixo, que ela vai diminuir o pH e inibe o crescimento potencial de todos os micro-organismos. Esses micro-organismos fermentam exidoses, que transformam em glicose, frutose e pentose, que daí ribose e xilose, que são da pentose, produzindo etanol, ácidos graxos voláteis, e ácido lático e CO2. Quanto mais rápido for a fermentação, com rápida acidificação da massa ensilada, melhor será a qualidade da silagem, em função da redução de perda de matéria seca. E o ácido lático é mais forte, sendo que mais efetivo para o rápido declive do pH, que é aquilo que eu te falei, que o pH cai, que melhora a qualidade da silagem. João, a feno, silagem e silagem pré-secada, qual que é a diferença entre esses três? Então, a diferença é difícil até falar porque não é uma, é várias diferenças, cada um tem as suas peculiaridades, cada um se implanta melhor em um jeito de trabalho. Mas basicamente funciona assim, que o feno ele é um capim cortado no ponto certo de umidade e ele é desidratado geralmente exposto ao sol. O sol que faz a desidratação dele. A silagem é um produto resultante da fermentação da planta forrageira, que na ausência de ar, que é a fermentação anaeróbia, com o objetivo de conseguir a maior concentração possível do ácido lático. E ela é mais úmida que o feno. A pré-secagem está no meio entre o feno e a silagem, que no meio de umidade eu digo, que ela é um bom jeito assim de armazenar uma silagem, ela é um bom jeito de armazenamento, porque ela não é tão difícil de ser armazenada, porque ela não precisa de uma fermentação anaeróbia para acontecer. Mas ela é um meio termo, ela é menos úmida que o feno ela é mais úmida que o feno e menos úmida que a silagem. E o processo, ela tem a vantagem dela em relação ao feno é a redução do tempo de secagem, que ela é mais rápida, e dos riscos de perda no campo. É mais difícil de perda dela.
ela preserva a melhor qualidade da forrageira, colhida em níveis mais elevados de umidade, porque eu falei mesmo que ela é mais úmida que o feno, e é necessário estabelecer a espécie da forrageira produtiva à condição climática para adaptação, o local de colher, forragem no estado de desenvolvimento adequado, o modo de obter, para conseguir obter maior produtividade da matéria seca, com maior valor nutritivo, resultando no maior valor nutritivo. Deve proporcionar a condição ideal de processo de fermentação durante o armazenamento, com atenção especial no teor de matéria seca da forragem. E compactação, porque quando ela é armazenada, ela tem que ter a compactação durante a ensilagem, que fala, né? E a silagem, ela não é muito comum. Existem estudos que falam que a silagem não é muito comum, não é muito correto a utilização dela em bezerros que ainda não são ruminantes, não ruminam ainda, não desenvolveu a fase de ruminantes, e em cavalos que também não são ruminantes. E já muitos outros estudos já dizem também que não tem problema nenhum usar, que ela tem um ótimo valor nutritivo também, como o feno ou qualquer outra forrageira. Já é muito comum a utilização do feno para cavalo, para equinos mesmo, para não ruminantes, mas também pode ser utilizado em ruminantes. Aqui ele não tem um valor nutritivo tão alto quanto o esperado, mas não tem problema nenhum, que já é o caso contrário da silagem em cavalo, segundo estudos, mas sem problema. A gente não tem nada comprovado ainda que não pode usar silagem em equino, nada comprovado. Estudos dizem que sim, estudos dizem que não. Como que é feita a forma de produção, a colheita e o armazenamento? Então, isso é a parte mais difícil disso tudo. A parte mais complicada é o armazenamento, na verdade, até. Só que o Brasil, como é um dos maiores produtores de forrageiras tropicais hoje, ele exporta muito. Na produção de sementes de forrageiras, existem duas etapas que exigem muito cuidado, um cuidado especial na colheita, na secagem, né? Que é o que eu falei que é o mais complicado. Existe uma espécie que irá adaptar, existe a espécie que irá adaptar melhor. As opções podem ser pastagem para produzir leite, na verdade para desmama, para crescer peso, para ganhar peso. Cada forrageira tem a sua particularidade em melhora. Por exemplo, tem uma forrageira que se enquadra melhor em produção de leite, tem outra que se enquadra melhor em ganho de peso, outra que se enquadra melhor em desmame, por isso que nenhuma forrageira é melhor que a outra. Ele depende muito de onde ela vai ser encaixada e como que vai ser trabalhada. Ela precisa também ela tem que saber se ela se adequa à condição climática, se ela dá uma alta temperatura no clima que você está usando, no seu terreno. Tudo isso é bem complicado para depois você fazer o processo e retirar uma boa qualidade do seu produto final. Antes de efetuar a colheita, um dos principais processos na produção de sementes e forrageiras são necessárias uma série de decisões na parte do produtor. A mais importante delas é a escolha do local adequado para armazenamento. Pois existem algumas regiões que não são indicadas para essa atividade devido à limitação climática e área do plantio. Ou por solos profundos, planos, bem drenados e com boa fertilidade residual. Devido ao fato de a colheita ser feita em forma de varredura, como vou dizer, a área deve se passar por um processo de nivelamento, que é deixar ela reta, depois que o plantio for feito em linhas, a fim de facilitar a colheita. Quanto à secagem, esta irá depender de forma da colheita. Em alguns casos é facilmente dispensável, como ocorre em tipos de colheita de varredura, no qual não há necessidade de secar devido ao teor baixo de água, girando em torno de 9 a 10%, o que é suficiente para fazer o armazenamento de um ano para o outro. Mas quando o método de colheita não é a varredura, como acontece na braquiária midícola, que é uma das braquiárias mais famosas que tem, que é a MG5, a secagem se faz necessária. Ela deve ser feita ao sol e de forma vagarosa. Porém,
deve ser iniciada rapidamente. A lentidão do processo é muito importante para que a semente perca água por aproximadamente 72 horas, nunca menos que isso. Agora vamos mostrar um vídeo que vai exemplificar as máquinas agrícolas utilizadas nas forrageiras. Um dia de campo realizado pela New Holland em parceria com a concessionária Terra Premium reuniu um grupo seleto de clientes da região de Primavera do Leste, no Mato Grosso. A principal atração do evento, chamado de Colheita Perfeita, foi a demonstração da nova colheitadeira CR 8090. A 8090 é uma máquina feita para as grandes áreas. Ela é uma máquina feita para trabalhar nas regiões de cerrado, né, onde a gente tem grandes extensões de área. É uma máquina de alto desempenho, ela tem 479 CVs de potência nominal com 550 de máxima. É uma máquina que vai trabalhar com plataformas de 40 pés, com sistema de OptiSpreader, que é o sistema que faz o espalhamento dinâmico da palha. Ela também tem um tanque graneleiro bastante grande, são 14.500 litros, ou cerca de 180 sacos de soja, perto de 190 sacos de milho, garantindo a qualidade de grãos e a baixo nível de perdas, que é uma característica de toda a linha CR. Cliente frotista da marca, que já faz parte de sua família desde a década de 70, Rafael Antônio Zanin acompanhou de perto a máquina colhendo e gostou do que viu. A máquina é boa, superou. O que falava dela é verdade, ela demonstra mais ainda. Desempenho, uma máquina que é rápida, que colhe, que produz, né? Econômica. Falaram que é uma máquina que gastou 36 litros por hora. Por o tamanho dela, é uma máquina econômica de óleo diesel, que isso interessa muito, porque é um custo elevado, óleo diesel hoje, né? Veio para matar a concorrência. Além da colheitadeira, o evento teve ainda a exposição do novo trator T7 260, em conjunto com a nova plantadeira PL 5000, que foi desenvolvida especialmente para o cerrado. Boa tarde. Vamos dar continuidade à segunda parte da nossa reportagem especial sobre a conservação das forrageiras. Hoje nós estaremos conversando com o Leonardo Fernandes, que é o nosso repórter externo. Ele vai mostrar um pouquinho mais sobre o assunto pra gente. Olá, Estela. Estou aqui com o produtor Pedro Zotto. Pedro, qual é a importância do armazenamento da forragem? Então, Leonardo, a produção de forragem ela apresenta uma distribuição desuniforme ao longo dos meses. Então, o que é o importante é você armazenar essa forragem para os períodos de escassez, porque ela vai ter um período onde vai ter muita forragem e um período onde vai ter uma escassez. Inverno, no caso? Isso, exatamente. Aí o que a gente faz? A gente coloca nessas bolas de plástico entre 400 a 800 quilos, que preservam a forragem num processo de fermentação, e você pode utilizar ela no período onde houver uma escassez de alimentos. Pedro, quais são as principais forrageiras indicadas para a ensilagem? Bom, o milho e o sorgo são as espécies mais utilizadas atualmente, devido ao alto valor de conteúdo de energia e a facilidade na mecanização no processo de ensilagem. E também na produção de matéria seca. O milho ele tem um corte entre 100 a 120 dias aproximadamente. E é interessante você notar o valor de matéria seca e de proteína bruta da forrageira. O milho e o capim-elefante são os que apresentam os melhores valores. Ambos têm uma porcentagem de matéria seca superior a 25%. E ambos têm uma porcentagem de proteína bruta de 8% e 8,1% respectivamente. E silagem, quais os métodos utilizados para sua conservação? Bom, são os silos, né? Os silos mais utilizados são o silo de superfície e o silo de trincheira. O silo de superfície ele consiste no armazenamento da silagem na superfície plana do solo mesmo, sem paredes laterais, sem nada, apenas recoberto por uma lona e por terra. E daí tem o silo de trincheira, que ele é caracterizado por uma vala feita no chão, preferencialmente num lugar alto e com barranco, onde se deposita a silagem. E após quanto tempo da ensilagem, o alimento estará pronto para o seu consumo? Então, você tem que esperar o processo de fermentação. O processo de fermentação gira em torno de 10 a 14 dias, normalmente.
Após isso, o alimento já vai estar ideal para o consumo dos animais. Já pode ser utilizado. Isso, já. exatamente. Mas o que acontece muitas vezes é que esse alimento é armazenado muito tempo antes, no período que há uma alta produção de forragem. Esse alimento é armazenado, mas ali dentro ele aguenta 1, 2, 3 anos sem problema nenhum. Mas não tem problema nenhum deixar ele esse tempo, depois que você for utilizar ele, não vai ser um alimento com Não, pouca é proteína. por causa que essa forma de armazenamento, ele mantém as propriedades do alimento. Então, ele continua com os mesmos valores de proteína, de matéria seca, tudo certinho. Então, beleza. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Prazer Leonardo. conversar com você. Estela, com você. Por aqui nós encerramos a nossa reportagem especial, que falou muito bem sobre a conservação das forrageiras. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do nosso entrevistado, que pôde tirar algumas dúvidas da gente, e também a vocês pela atenção e também pela nossa equipe de reportagem, que conseguiu ir atrás do assunto e debater bem, que é um assunto importante a ser discutido. Boa tarde, até a próxima.